Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Pai, nesse momento em que nós vamos abrir a Tua Palavra, nós clamamos, suplicamos a intervenção do Teu Espírito Santo aqui presente, para que possamos entender claramente a Tua mensagem para nós nessa noite. E pedimos também que esse próprio Espírito Santo, Pai, nos dê forças para aplicarmos esses princípios, o que nós iremos aprender nesta noite, em nossas vidas no dia a dia. Abençoa-nos com a Tua Palavra, que pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite nós vamos trazer uma mensagem. O tema da mensagem é as implicações da disciplina cristã. Esse tema é complemento do estudo que nós trouxemos na semana passada, que teve como tema as implicações do testemunho cristão. Esse tema foi sugerido por um dos irmãos, um dos líderes da igreja, a questão do testemunho cristão, e nós não podemos falar do testemunho sem falar de disciplina. Então as duas mensagens se complementam. Irmãos, quando nós tratamos de disciplina, ou quando qualquer pastor prega sobre disciplina, ele sempre tem em mente dois textos, Mateus 18, 15 a 18, ou 1 Coríntios 5. Então são dois temas clássicos, tanto que algumas igrejas têm nos seus próprios estatutos, quando trata da questão da disciplina, a referência a esse texto. Até aí tudo bem. O problema é quando nós nos apegamos mais ao estatuto do que à palavra de Deus. Aí começam a haver distorções, porque na verdade esse tema de bom testemunho e disciplina, ele está presente não só nesses dois textos, e não só dessas duas formas, ele está presente de Gênesis ao Apocalipse. Mas eu gostaria de ler esses dois textos, peço que os irmãos abram suas Bíblias em Mateus 18, nós vamos ler os primeiros versículos 15 até o 22. Mateus 18, 15 a 22. Então, esse texto nos fala como tratar alguém que precisa ser disciplinado por algum motivo, Versículo 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir, também a igreja considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Agora os versículos 21 e 22, eles não estão aqui por acaso, eles estão relacionados com os versículos 15, 16 e 17. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então eu entendo esse complemento dos versículos 21 e 22 a 15 a 17, como deve ser a nossa atitude na igreja, Temos que buscar a disciplina, a correção de algo que está errado, sim, mas nós temos que ser como Deus, misericordiosos.
A Bíblia fala em perdoar até 70 vezes 7. Não é para ninguém sair com uma caderneta, ele falou comigo esse dia, falou aquele, já tem 490. Da próxima vez vai ser disciplinado. Não é essa a questão, né? E quando ele fala 70 vezes 7 é uma força de expressão, para demonstrar que nós temos que ter misericórdia também ao tratar de um irmão que está em atrito conosco mesmo, né? Que quem está com a razão? Essa é uma grande questão. E vamos ler também agora 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5 é um outro texto clássico que trata da questão de disciplina. Paulo, então, escrevendo à igreja de Coríntios, uma igreja para quem ele escreveu 3 cartas, uma das cartas se perdeu, mas foi uma igreja que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Era uma igreja realmente problemática, né? Então vamos ver o que ele recomenda aqui nos primeiros 5 versículos do capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Irmãos, nós lemos os 2 textos mais clássicos a respeito de disciplina, a respeito de exortação, a respeito de corrigir um membro da igreja que não está agindo adequadamente, um membro da igreja que não está dando um bom testemunho. Mas nós temos dezenas de outros textos na Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, que nos ajudam a entender de uma maneira mais clara a questão da disciplina, de que forma nós deveremos disciplinar. E quando nós lemos esses 2 textos à luz de toda a palavra de Deus, nós poderemos agir de uma forma mais equilibrada, atentando a cada situação específica, sem corrermos o risco de cair nos extremos, porque há igrejas que são extremamente opressoras. A pessoa escorregou ali na entrada, está disciplinada. Ou então uma igreja liberal, né? Que está sendo muito comum em nossos dias, igrejas liberais que deixam a coisa acontecer e não liga para nada. Então, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é que nós temos que ter equilíbrio. Nem sermos opressores, muito menos sermos liberais, né? Nós temos que agir, mas agir com equilíbrio e fundamentado na palavra e não no nosso desejo próprio, ok? Pode mudar? Então, antes de entrar propriamente em testemunho, vamos ver assim, em poucas palavras, rapidamente, o que nós vimos semana passada a respeito do testemunho, porque é o mau testemunho que será passível de uma disciplina, né? Então nós temos aqui a primeira ideia que nós tiramos da semana passada. Testemunho no Antigo Testamento está ligado à obediência aos estatutos de Deus e à fé em Deus, né? Então, para que alguém que viveu na época do Antigo Testamento pudesse dar um bom testemunho, implicava em obedecer aos estatutos de Deus, à lei de Deus, e demonstrar a fé que ele tinha em Deus. Pode dar.
Nós temos aqui, irmãos, um quadro de como é que isso aconteceu, né? Então nós temos a primeira lei, logo no momento da criação, em Gênesis 2, 16 e 17. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, ali na presença do Senhor, e eles receberam a primeira orientação, né? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E os irmãos sabem muito bem o que aconteceu, né? Não demorou para que Adão e Eva, os dois primeiros seres humanos, transgredissem o estatuto de Deus. Eles deram então um mau testemunho, um péssimo testemunho. Em seguida, nós temos registro das tradições orais, que são conhecidas como as 7 leis de Noé, né? Então essas leis diziam o seguinte: promova a justiça, não blasfemar, não idolatrar, não cometer relações sexuais ilícitas, não cometer homicídio, não roubar e o respeito à vida animal. Então, isso aqui compõe a tradição oral, isso não estava escrito, né, das leis de Noé. E é curioso que essas 7 leis, elas fazem parte da lei moral do ser humano, né? E essa lei moral, ela diz o seguinte, pelo menos os grandes estudiosos, né, como Immanuel Kant, que todo ser humano já nasceu como se ele tivesse um chip no cérebro. E nesse chip, ele sabe o que é certo e o que é errado. Não precisa ter nada escrito, não precisa ter um tribunal alertando, não faça isso, não faça aquilo, porque o ser humano, desde a tenra idade, ele já sabe o que é certo e o que é errado, tá certo? Então estão muito ligados a essas leis de Noé. Esta semana, o juiz Sérgio Moro deu uma longa declaração e dizendo, né, qual era a proposta dele para trabalhar no Ministério da Justiça, tal, aquilo que ele defendia, e ele defendia a maioridade penal, ou seja, para quem comete, por exemplo, esse tipo de ação, né? Então, com uma idade menor, alguns falam 16, outros 17 anos, já podem ser punidos, né? E quando ele se referiu a isso, ele fala então a lei moral, ele faz essa referência na entrevista, né? Mas voltando então para as 7 leis de Noé, logo que foram estabelecidas, né, após a arca de Noé parar e todo mundo descer e começar então uma nova civilização, o que aconteceu? As leis foram transgredidas, né? Depois, nós temos um pouco mais à frente os 10 mandamentos, que os irmãos conhecem muito bem, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho do teu próximo, não fofocar, eu diria aqui resumindo esse versículo, não cobiçarás a casa do teu próximo. E assim foi estabelecida a nação de Israel, né, baseada nos 10 mandamentos. Mas não passou muito tempo, né? Nós podemos ver isso no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia. O que aconteceu? Os homens começaram a dar jeitinho, né, para tentar encaixar algumas coisas. Não, eu fiz isso, mas tem uma justificativa. Aí, no próprio Pentateuco, nós temos o registro, né, que esses 10 mandamentos, eles deram origem a 613
mandamentos, que estão registrados no livro judeu Mitzvot, e eles foram extraídos todos do Pentateuco. 613 leis, né? Então tem algumas leis bastante absurdas, né? Você não pode, por exemplo, matar um ladrão, mas se for provado que ele roubou, então você pode matar. Ou seja, não matarás. Mas se foi provado que ele matou, que ele roubou, então você pode matar. Então os homens, né, desde lá do tempo dos judeus, têm uma capacidade enorme de dar um jeitinho e de fugir da lei. Mas o fato é que essas leis foram estabelecidas, o cumprimento dessas leis era sinal de que a pessoa tinha um bom testemunho perante Deus, que ele tinha fé em Deus e obedecia os seus estatutos, né? Mas nós sabemos muito bem que pouco adiantou essas leis, porque os homens não respeitaram. Então nós temos aqui alguns exemplos, né, de bom testemunho no Antigo Testamento. Noé obedeceu a Deus, construiu a arca e salvou a humanidade da extinção. Foram preservados os remanescentes que deram origem a uma nova nação. Abraão obedece a Deus, um ato de fé tremenda, leva Isaque ao sacrifício. José obedece, e por obedecer ele evitou a fome e a morte e extinção do povo judeu. Nós temos Moisés, ele obedeceu e tirou o povo do Egito. Nós temos Esther obedecendo e salvou novamente o povo do extermínio. Nós temos Esdras, que obedeceu ao chamado e reconstruiu o templo. Sinais do quê? De bom testemunhos, pessoas que demonstraram fé e que deram um bom testemunho. Mas, irmãos, com a vinda de Cristo e o seu sacrifício na cruz, né, a situação mudou. Jesus, então, pegou aquelas 613 leis que haviam e resumiu tudo aquilo, né, tanto a lei moral, quanto a lei de Noé, quanto a lei de Moisés e o Mitzvot, e resumiu em apenas 2 leis. E o que ele diz? Pode mudar, Augusto. O grande mandamento de Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Então, irmãos, Jesus mandou aos que foram alcançados pela sua graça, pela sua salvação, que dessem um bom testemunho. E qual é o bom testemunho que nós temos que ter? Nós que nos chamamos de cristãos, que declaramos a fé em Cristo, que declaramos, né, a nossa profissão de fé, nós todos temos a obrigação de dar um bom testemunho. E o bom testemunho está aqui, os 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Todos nós sabemos que nós temos que amar a Deus e como amar a Deus, e que nós temos que amar ao próximo. E qual é o momento em que nós passamos a transgredir essa lei? Ou seja, o Senhor Jesus deixou para nós a decisão. Nós sabemos o que temos que fazer e é muito claro, não há dúvida nenhuma. Então nós podemos dizer que, diferente do Antigo Testamento, no Novo Testamento implica um bom testemunho, pregar e ensinar de Cristo com atos e palavras. Quando eu digo com atos e palavras, é não só com a nossa palavra testemunhar a respeito de Cristo, do nosso amor, da nossa fé a Deus, mas agirmos coerentemente, amando ao nosso próximo, né? Então, a primeira ideia de testemunhar ou dar um bom testemunho é falar o que Cristo fez por nós. Se você é crente, convertido, batizado, membro de uma igreja evangélica,
e nunca pregou a Cristo, você é passível de disciplina, porque não está cumprindo um dos mandamentos do Senhor Jesus. Se você é crente, batizado, membro de uma igreja, e não dá um bom testemunho perante a sua igreja, perante a sua família, perante o mundo, você é passível de disciplina, sim, de algum tipo de disciplina, ok? Vamos avançar mais um pouco. Então, Mateus 5,16. Testemunhar de Cristo envolve uma vida de obediência a Ele. E o que diz lá? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Como é que as pessoas então vão glorificar a Deus? Como é que as pessoas vão aceitar a Cristo? Como é que as pessoas vão se converter? Né? Através da nossa palavra, sim, mas não só da nossa palavra, mas também da nossa atitude. A nossa atitude pesa muito. Vamos avançar mais um pouco, ainda falando em testemunho. Nós temos 4 níveis de testemunho, né? O primeiro nível é você sozinho com Deus. Quando você está só, não tem ninguém ao teu lado, quais são suas atitudes? O que você faz? Ou quando você está na família, como é que é o teu relacionamento familiar, né? Será que vive em guerra, em discussão? Aí vem para a igreja todo mundo de mão dada, que família, né, linda, senta todo mundo junto, um em cada banco ali, até pela ordem de tamanho, né? Que maravilha! Mas em casa está um caos. E o testemunho na igreja? Como é que está o testemunho na igreja, né? Nós temos um dos 10 mandamentos que fala de fofoca, de julgamento. E o nosso testemunho para o mundo. Então, irmãos, um bom testemunho implica em cumprir aquilo que Cristo nos ensinou e nos ordenou. Seja no aspecto da vida pessoal com Deus, o testemunho na igreja, o testemunho na família e o testemunho perante o mundo. Quando o cristão transgride algum desses ensinos e ordenanças de Cristo, ele está então dando um mau testemunho. E nesse caso, torna-se passível de algum tipo de disciplina. Nós vamos avançar aqui rapidamente. O que você faz quando recebe o troco errado e mais ninguém percebe o que você fez? Você foi lá para São Paulo numa loja, nunca mais vai voltar lá, você pagou a compra, a mulher deu o troco errado, você percebeu, você se fingiu de, não é comigo, guardou o dinheiro e veio embora. Isso é dar um mau testemunho, ninguém viu, ninguém percebeu, nem mesmo a mulher da loja que te deu o troco. Mas perante Deus, você sabe muito bem o que você fez. Isso é um mau testemunho e passível de disciplina. 2. Quando você faz o seu imposto de renda, você coloca comprovantes falsos de médico, escola, para pagar menos imposto. O que a palavra nos diz? O que o Senhor Jesus diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que tipo de sites você acessa quando está sozinho na internet e não tem ninguém lhe observando? Isso tudo está implicando na vida pessoal de cada cristão, de cada membro da igreja. Ninguém está vendo, mas Deus sim está vendo. E lembre-se, Deus não é cego, e Deus é justo, e Ele aplica a sua disciplina, mesmo que ninguém saiba do que você fez. Vamos avançar mais um pouco. Um testemunho na família. A sua família percebe que você tem uma vida devocional pessoal, você ora, você estuda a palavra durante a semana, você ministra na vida dos seus familiares, ou você só abre a Bíblia aqui quando a gente vai ler a Bíblia no domingo à noite, né? Quem faz isso está transgredindo e é passível de disciplina. Quando surge alguma dificuldade familiar, você reage falando palavrões, atropelando todo mundo, você é o manda-chuva, e nessa hora esquece que é cristão. Se você age assim, teus familiares, tua esposa, teu marido, teus filhos, teus pais estão vendo, e Deus também está vendo,
e você é passível de disciplina. Você procura sempre estar atento em servir a sua família ou somente quer ser servido? Se você faz fofoca em sua casa, na presença de seus filhos, saiba que quando chegam na igreja eles contam tudo o que ouviram. Quem faz fofoca é passível de disciplina. Testemunho na igreja. Nós somos muito assim rápidos a apontar a falha dos outros. O que nos diz Tiago 4,11? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Onde é que nós nos encaixamos, não é? Então, o pior é que, além de não darmos um bom testemunho cristão na igreja, nós somos pródigos em assumir posição de juízes. Nós somos quem tem a razão, nós temos a verdade. E quem não está de acordo com nós, está errado. E para enfatizar o nosso grau de espiritualidade, não perdemos tempo em apontar as falhas dos outros. Porque quando nós apontamos a falha de A, B ou C, parece que nós estamos crescendo. Eu sou mais espiritual do que ele. Lembra os judeus, não é? Os fariseus. Senhor, eu te agradeço porque eu não sou como esses pecadores. Então ficamos com a sensação de quanto mais apontamos as falhas dos outros, nós nos sentimos melhores, mais santos que os demais. E Tiago nos alerta sobre esse problema. E o testemunho para fora? Quando você vende um carro com problemas e não conta a verdade para o comprador, que testemunho cristão você está dando? Você vai vender qualquer coisa com defeito, você quer empurrar e pegar logo o dinheiro. Mas o testemunho está envolvido aí. Não paga suas contas, espera caducar para não ter que pagar. Está sempre devendo. Não evangeliza ou testemunha para os seus amigos não crentes. É o famoso cristão 007, né? Ninguém sabe que ele é cristão. Não procura estar sempre atento em servir ou corrigir o próximo, ou socorrer o próximo. Não quer provar, isso não é comigo, isso é problema dele. Isso implica no nosso testemunho. E tudo isso é passível de disciplina. Vamos entrar agora, então, propriamente na questão de disciplina, começando com a disciplina no Antigo Testamento. E como eu disse, a disciplina no Antigo Testamento está ligada a dois fatores: instrução e correção, que tem o objetivo de servir de exemplo para moldar, fortalecer e aperfeiçoar o caráter do ser humano. Deuteronômio 8:5. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ou seja, da mesma forma que um pai disciplina o filho, o nosso Deus também nos disciplina. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Precisamos disciplinar sim, mas tem que ter um limite, não ao ponto de matar a pessoa. Lembrando que nós podemos matar a pessoa de duas formas, fisicamente e também espiritualmente. A falta de disciplina é evidência de ódio e não de amor. Significa que Deus ou Pai, que não se importa mais com seu filho, deixou-o entregue a seus próprios desígnios, abandonados. Ou seja, quando o pai chega ao ponto de não querer mais disciplinar o filho, se vira, o problema é teu, daqui para frente acabou. Isso é uma demonstração de amor ou demonstração de ódio, né? O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama cedo o disciplina. Provérbios 19:18. De disciplina no Antigo Testamento. Adão e Eva desobedeceram e imediatamente foram expulsos da presença de Deus. Os filhos de Noé desobedeceram e imediatamente Deus os dispersou da Torre de Babel. A esposa de Ló desobedeceu e imediatamente foi transformada numa estátua de sal. Ela morreu imediatamente por ter transgredido uma lei. Não olhar para trás, né? O povo no deserto murmurou
e por 40 anos foram punidos no deserto. Ué, por que Deus não matou todo o povo que nem fez com a mulher de Jó? Que é a diferença de disciplina. Moisés desobedeceu e muitos anos depois ele não pôde entrar na terra prometida. A disciplina de Moisés levou muito tempo, né? Ele foi punido como não pôde entrar na terra prometida. Ele que tirou o povo do Egito. O povo judeu desobedeceu, né? Eles murmuravam, né? E faziam tudo aquilo que era errado. E como é que Deus agiu? Deus mandou profetas para alertar. Atenção, vocês estão agindo errado, né? Atenção, arrependam-se desse tipo de comportamento. Deus mandou profetas alertar o povo por 200 anos, antes que eles fossem levados cativos para a Babilônia. Então nós vemos aqui que Deus disciplina algumas pessoas com a morte imediatamente. E que Deus disciplina um povo depois de exortá-los por 200 anos. Por isso, irmãos, que quando se trata de disciplina, nós não podemos pegar apenas um texto bíblico, colocar no estatuto da igreja, saiu fora da linha, está excomungado. Nós temos que ter muito cuidado com nossas atitudes, né? Mas vamos caminhar mais um pouco. A disciplina na igreja, Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, a maior glória, né, nos céus, maior júbilo nos céus, quando um pecador se arrepende, do que com 99 que se julgam justos e não precisam de arrependimento. Irmãos, a disciplina no Novo Testamento, ela tem um objetivo só. Ela visa a restauração do membro desgarrado e a sua volta ao corpo de Cristo. O último grau e mais grave ato disciplinar, que é a excomunhão, visa duas coisas. Primeiro, deixar claro quão terrível é o pecado envolvido, mas ainda levando à restauração e à comunhão interrompida pela disciplina. Ou seja, mesmo após uma pessoa ter cometido algo muito grave e ter sido excluída da igreja, né, o objetivo dessa disciplina é que ela seja restaurada, apesar de naquele momento a comunhão dela com o corpo foi interrompida. 2. Manter a integridade do corpo de Cristo, da igreja, né? Porque se nós não agirmos assim, corremos o risco de incentivar a rebeldia quando a disciplina não é aplicada. E quando isso ocorre, qual é a consequência? A igreja fica desmoralizada perante o mundo, quando os pecados não são tratados. Romanos 2, 23 e 24. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, o nosso testemunho muitas vezes leva com que as pessoas de fora blasfemem contra a Deus. Por isso nós temos que cuidar do nosso testemunho, seja pessoal, seja familiar, na igreja ou perante o mundo. Nós temos que ser uma pessoa em qualquer circunstância. Mais um pouquinho. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, quando nós estamos vendo alguma coisa errada e vamos nos aproximar de um irmão para exortá-lo que a atitude dele não está boa, nós temos que ir com esse espírito de brandura. Lembrar que aquele irmão, apesar do testemunho dele, ele é salvo. E ninguém perde a salvação por causa de uma transgressão. Ele é salvo, né? E nós temos que ir com humildade e agradecendo a Deus
porque nós não estamos na condição dele, poderia ser nós que estivéssemos lá. Então, temos que ter muito cuidado na hora de exortar alguém. A Bíblia diz que temos que exortar, mas com o motivo certo, com humildade e agradecendo por não estar no lugar dele. E não ir lá exortar para se julgar mais santo, mais espiritual do que os outros, não é? Muitos são tão impactados por Deus no momento da sua conversão e experimentam uma transformação tão grande da sua vida, que eles vêm para a igreja e chegam a pensar que todos na igreja são perfeitos. Isso aconteceu comigo quando eu era adolescente. Eu achava que todo mundo da igreja era santo, perfeito, né? Isso acontece com todo o recém-convertido. Porém, irmãos, não é necessário muito tempo para descobrirem que isto não é verdade. Todos nós somos falhos e imperfeitos. E na igreja encontraremos falhas, erros e limitações. A maneira de se lidar com estes erros, né, é tratando com humildade. Mas, quando nós nos deparamos com um pecado obstinado, a pessoa está errando, está transgredindo sistematicamente, obstinadamente, não muda, aí a situação muda de figura. Aí nós temos que passar para o nível 4 de disciplina, excluí-la do convívio do corpo. Mas mesmo assim, essa atitude tem um objetivo, que ela seja resgatada ao convívio. O Senhor Jesus disse que quando a rede é lançada ao mar, recolhe todo tipo de peixes, bons e ruins. E num outro texto ele fala, ele usou a ilustração do joio do trigo, né? Estão todos juntos, então há necessidade de separar uma coisa de outra. Então, irmãos, o que é a disciplina cristã? Exortação com propósito de resgate. Isso nós não podemos perder nunca de vista, né? A disciplina envolve exortação com um propósito, resgatar a pessoa. Vamos avançar mais um pouco. Então, os propósitos da disciplina: manter a reputação de Deus, salvar a alma do crente e restaurá-lo à comunhão com Deus e com a igreja, dissuadir outros a não pecarem, temendo a disciplina. Então, irmãos, nós somos um só corpo, porém não podemos perder de vista que ninguém vive espiritualmente isolado. Nós somos membros uns dos outros e constituímos um só corpo. Quando alguém passa a viver no pecado, ele fere não só a si mesmo, mas ele contamina todo o corpo. O Novo Testamento enfatiza muito a ideia do corpo. Quando Jesus envia sua mensagem a cada uma das 7 igrejas da Ásia, ele as trata como um todo, ao falar de suas virtudes e dos seus erros. Agora nós estamos indo direto para o Apocalipse, aplicando o que então? A disciplina às igrejas. O que não é disciplina? Despotismo. O que é despotismo? São as atitudes de um déspota, de um ditador, né? Então, disciplina na igreja não tem nada a ver com isso, né? Então, temos que observar isso. A disciplina bíblica é muito diferente da disciplina aplicada por um ditador, ou seja, o poder exercido de maneira isolada, arbitrária, né, e absolutista, visando a manutenção do poder. Quando é que isso aconteceu na história da igreja? Durante a Idade Média, durante a Inquisição. Os inquisidores saíam e aplicavam disciplina sem verificar nada, sem saber se precisava de disciplina ou não precisava de disciplina. Então, irmãos, para alguém ser disciplinado, nós precisamos encontrar um motivo justo, uma transgressão. Aí vamos disciplinar nos diversos níveis de disciplina. Irmãos, eu já fui membro de uma igreja que entendia a disciplina de forma radical, sem uma análise mais profunda,
sem verificar se aquele boato era verdade ou não. O pastor dessa igreja, ele gostava de ver sangue, né? Dia de uma assembleia para exclusão de membro era o dia de festa para ele. E nós temos muitas igrejas assim, irmãos. Bastava que a situação saísse um pouco do normal, que já vinha um juiz implacável. E imediatamente convocava uma assembleia e discussões. Pode mudar. E no final, ele orava, entregando a pessoa envolvida para Satanás. A igreja saía dessas assembleias totalmente desnorteada, compadecida com quem havia sido disciplinado injustamente. Eu pude presenciar a destruição moral da família de um professor do seminário que ajudava voluntariamente essa igreja. Um homem muito piedoso e fiel e que nós admiramos muito até hoje. Foi por causa de uma filha dele. A filha não era convertida, não era membro da igreja, e por não ser convertida nem membro da igreja, ela não dava um bom testemunho. Ele não perdeu tempo. Convocou uma assembleia em que ela não estava presente, ou seja, ela não teve oportunidade de se manifestar, de se arrepender, né? Estava presente o restante da família, e após muita discussão, ele orou entregando aquela jovem para Satanás, né? E a família saiu da reunião humilhada. Como é que pode, né? Um professor do seminário, um pastor, ver sua filha entregue a Satanás por um outro pastor. Eu, Augusto e minha sogra saímos dessa igreja desolados. Nós entramos no carro, fomos para casa, durante 10 minutos não conseguimos falar um com o outro, de tão impactante que foi aquele ato de disciplina injusta. E a partir desse dia, eu me dediquei a estudar o assunto de testemunho e disciplina, para nunca cometer uma injustiça como essa. E eu pude entender que esse texto que nós lemos de 1 Coríntios 5, de 1 a 5, trata de uma situação específica da igreja de Coríntios, ou seja, um membro da igreja mantinha relações sexuais com a sua própria mãe. E isso serviu de escândalo para toda a comunidade fora da igreja, né? E era um pecado obstinado, ele já havia sido exortado e não mudava e não tinha jeito. Esse é o chamado pecado obstinado. A pessoa é exortada, é alertada, tá certo? Por uma pessoa, por mais pessoas com testemunha, ela é exortada perante a igreja e não muda, continua no pecado obstinado que está presente na igreja, né? Por isso que o apóstolo Paulo, quando dá essa orientação à igreja de Coríntios, e como eu falei, uma igreja extremamente problemática, ele orientou o quê? A liderança da igreja a agir como se ele estivesse presente, né? E expulsar da igreja e entregar a pessoa a Satanás. Essa era uma prerrogativa apostólica, como eram também prerrogativas apostólicas os dons do Espírito, né? Ou seja, não era uma atribuição dos líderes daquela igreja praticar esse tipo de coisa e entregar aquele jovem a Satanás, né? Ou seja, eles aplicaram a disciplina, mas com autorização apostólica, como o apóstolo Paulo é muito claro, como se eu estivesse presente. Por outro lado, irmãos, hoje encontramos também algumas igrejas que partem para o extremo oposto. Enquanto nós temos essas igrejas radicais na disciplina, nós temos igrejas que nunca disciplinam ninguém, está tudo muito bem, né? Algumas dessas igrejas convivem com um pecado tão grave que o próprio pastor da igreja é homossexual, vários casais divorciados, pessoas envolvidas em corrupção, que desviam muito dinheiro da sociedade, mas que dão o dízimo. E então eles são bem aceitos e admirados nessas igrejas que não se preocupam com a disciplina. O objetivo dessas igrejas é crescer em quantidade de membros
e não crescer espiritualmente. A igreja não leva os membros a crescer espiritualmente, não leva os membros a conhecerem a palavra e buscarem mais ao Senhor. Essas igrejas liberais, o foco delas é crescer em número. Quanto maior a multidão, melhor. Encheu, vamos derrubar o prédio, construir outro, vamos mudar não sei para onde. E cada vez mais dinheiro chega, seja de corrupção, seja do que quer que seja. Eu não entendo como usam a denominação da Igreja de Cristo para identificar esse grupo de pessoas obstinado. Mas, irmãos, tem muita igreja assim, tem muita igreja assim. Disciplina zero. Vamos avançar. Pode mudar. A disciplina cristã. Então, pelo texto de Mateus, nós vimos ali 4 níveis de disciplina. Disciplina pessoal, disciplina com testemunhas, disciplina pública na igreja, e se a pessoa ainda assim não se arrepender, exclusão e entrega a Satanás. Vamos falar um pouco então da questão da repreensão pessoal. Vários textos bíblicos falam sobre a necessidade de repreensão e não são necessariamente ligados à liderança da igreja, pois no corpo de Cristo nós ministramos um para os outros, ou seja, não é responsabilidade apenas do pastor e da liderança aplicar disciplina. O primeiro nível de disciplina, que é o mais abrangente, ele é praticado por quem? Pelos próprios membros da igreja. Qual é a função do corpo de Cristo? É um ministrar na vida do outro, né? Um promover o crescimento do outro. Vamos ver alguns textos. 1 Tessalonicenses 5,14. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. Hebreus 10,5. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais vedes que aquele dia se aproxima. 2 Timóteo 2, 24 a 25. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só arrependimento, mas conhecerem plenamente a verdade. Note que corrigir os irmãos não significa contender, mas demonstrar amor e cuidado, né? Então, aqui vem um ponto fundamental, o primeiro nível de disciplina. Quem pratica o primeiro nível de disciplina? O corpo de Cristo, os irmãos. Não depende de liderança, isso está na palavra. Ministrar na vida. Agora, o que nós vemos na prática em algumas igrejas? Alguém vê um mau testemunho de um outro irmão, observa um mau testemunho, o que ele faz? Vai lá, humildemente, tentando resgatar o irmão e fala: olha, estou aqui, eu poderia estar no teu lugar, mas essa atitude está errada, assim, vamos observar o que diz a palavra? Não. Normalmente ele observa, já fala para a esposa, que fala para o marido, aí que o filho ouve, que comenta com o filho não sei de quem, assim passa uma fofoca e nenhuma atitude é feita. Por isso é muito importante cuidado, disciplinar sim, com humildade, agradecendo a Deus por não estar no lugar dele, demonstrando amor, tentando dar a mão e resgatar aquela pessoa. Ainda a repreensão pessoal, nós temos mais algumas orientações bíblicas. Mateus 18, 14 e 15. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Irmãos, todos nós devemos encontrar na igreja um amigo de confiança, alguém sincero, que tenha disposição de nos confrontar para evitar que nos tornemos pecadores obstinados. Semana passada eu falei, nós seres humanos,
Nós temos uma área da nossa vida que nós não enxergamos. Que nem eu aqui, eu estou olhando para frente e estou vendo os irmãos. Eu não sei o que está acontecendo aqui atrás. Da mesma forma que isso acontece com a nossa visão, acontece com o nosso comportamento. Tem coisas que nós enxergamos muito bem, né? Executamos muito bem, damos um bom testemunho. Mas tem coisas que nós não percebemos que estamos falhando. Nessas horas nós precisamos ter uma pessoa de confiança na igreja, um irmão, uma irmã, um adolescente com outro adolescente, que essa pessoa seja um amigo muito chegado e que possa ajudar a corrigir aquilo que a própria pessoa não está vendo. Ela está pecando muitas vezes porque ela não foi alertada, ela não sabe. Então é importante desenvolvermos esse tipo de atitude. Provérbios 27, 6 e 5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ou seja, nós temos que procurar pessoas que são sinceras, que nos falem a verdade, que nos corrijam. Isso é uma bênção. Agora, ser amigo de quem só nos bajula, nos adula e que concorda com tudo, nós não estamos no bom caminho. A gente não vai crescer, vai ficar estagnado, vai continuar na mesma coisa, olhando só para frente e não corrigindo o que está lá atrás. Provérbios 27, 17. Como o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Como o ferro com ferro se afia, assim o homem com o seu amigo. Então, o que promove o crescimento espiritual? Essa amizade. Identificar no corpo de Cristo aquele irmão mais chegado, que ele possa lhe afiar. Quem já raspou ferro com ferro, sai faísca, né? É difícil, mas todos nós precisamos de ter alguém assim na nossa vida, que fale a verdade, sem temor a homens, com humildade, com o objetivo de nos fazer crescer. Mais um. Repreensão com testemunhas, né? Mateus 18, 16. Então, além da instrução do Senhor Jesus, né? Nós encontramos um outro texto que fale com clareza sobre esse texto, sobre esse nível de disciplina, né? Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, a palavra seja estabelecida, né? Então, se você está orientando alguém com amor, com humildade, tentando resgatá-lo, e ele está resistente, chama mais um irmão ou 2 e vão conversar com ele em amor e promover uma disciplina para que a pessoa seja resgatada. Agora, se mesmo assim não tiver jeito, parte para a igreja, leva o assunto para a igreja vai convocar uma assembleia, vai colocar o assunto em discussão e dar uma oportunidade para a pessoa se arrepender. Se mesmo assim, perante toda a igreja, ela não se arrepender, aí terá que ser excluída do rol de membros, né? Pode mudar mais um. A repreensão pública, Mateus 18, 17. E se ele não atender, diz-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Pode mudar, Gustavo. Então, quando isso acontece, que a pessoa não aceita nem a exortação da própria igreja, ela está envolvida num pecado obstinado. Então, nesse momento, né, nós temos que ser bastante duros na repreensão. Mas nós temos ainda outras formas de disciplina, irmãos. Pode mudar. Os irmãos se lembram bem que quando Jesus caminhava para ser crucificado, Pedro esteve com ele momentos antes, e o que Pedro disse? Que jamais o abandonaria, que daria testemunho do Senhor Jesus. E o que foi que aconteceu? O Senhor Jesus respondeu: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Qual a disciplina que ele deveria ter recebido naquele momento?
devia morrer, né? Devia ser excluído do grupo dos discípulos. Quando Pedro negou a Jesus, foi repreendido apenas com um olhar. E Pedro arrependeu-se amargamente e foi resgatado. Eis aí um outro tipo de disciplina que nós temos que aprender. Os pais de família aqui que têm filhos sabem que muitas vezes basta ele dar um olhar e a pessoa, o filho já entende. Não precisa abrir a boca, não precisa falar uma palavra, não precisa disciplinar com a vara, bastou um olhar. Foi o que aconteceu aqui com Pedro. Um olhar de Jesus fez com que ele se arrependesse amargamente. E depois disso, o que aconteceu com Pedro? Ele foi o sustentáculo da igreja. Ele testemunhou mesmo perante as autoridades. Nós temos lá Judas, traiu a Jesus ao beijá-lo. E Jesus disse: continua com teus planos. Jesus repreendeu Judas. Jesus fez com que Judas morresse naquele momento? Não. Continua com teus planos. É o oposto do que aconteceu com Pedro. Jesus sabia que para Judas não havia possibilidade de arrependimento em salvação. Continua na tua vida. Eu nada mais tenho contigo. Essa é uma forma também de disciplina. A Bíblia nos diz para não jogar pérolas aos porcos. Aqueles que não querem nos ouvir, deixar essas pessoas seguir a sua vida, assim como Jesus fez com Judas. Nós temos também o exemplo da disciplina coletiva, irmãos. Isso é muito importante. Muitas vezes, a igreja toda precisa ser disciplinada, né? E aí em Apocalipse 2,7, portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então a forma de disciplina coletiva ou disciplina universal, embora nem seja sempre entendida como disciplina, é a exortação ou a pregação da palavra de Deus, que é uma das chaves para o reino dos céus. Assim como fez o Espírito Santo, através do apóstolo João em Apocalipse 2 e 3, ao exortar as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas estavam com problema. Não era uma pessoa dentro da igreja, era a grande maioria. Então a exortação de João foi uma exortação ampla, né? Coletiva, para toda a igreja. Pode mudar, Augusto. Aqui nós temos o que ele escreveu para Éfeso. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados. É uma exortação, uma disciplina. Para a igreja de Pérgamo, arrependam-se, senão eu logo irei até aí com a espada que sai da minha boca, iria puni-los. Tiatira, eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Matarei os seguidores dela. Para a igreja de Sardes, acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Irmãos, quando um pastor, sob inspiração do Espírito Santo, está lendo a palavra e exortando a igreja, isso é uma exortação também, exortação coletiva. Então vejam que de Gênesis até o Apocalipse, nós temos um leque de maneiras de disciplinar. Mas em todos os casos a disciplina é sim necessária. Não podemos nunca deixar de disciplinar. Aqui na igreja, nós nunca praticamos a disciplina. Eu responderei, você está errado. Praticamos a disciplina sim. Não só através da exortação da palavra no púlpito, mas até agora nós não houve necessidade de tornar a disciplina pública e expulsar alguém da igreja. Nós tivemos diversos casos de desavença entre irmãos, principalmente entre irmãs aqui da igreja,
que trabalhavam no mesmo local e estavam numa situação em pé de guerra. E elas sozinhas não conseguiram resolver o problema. Uma pessoa ficou sabendo, me avisou, nós reunimos, foram várias reuniões em diversas ocasiões com essas irmãs e pudemos executar o nível 2 de disciplina, o disciplina com testemunhas. Irmãos, pela graça de Deus, em todos os casos, que não foram poucos, né, os conflitos e desentendimentos foram resolvidos. E hoje, essas irmãs convivem no corpo de Cristo em paz, respeitando umas às outras. Então, houve disciplina. O que não houve foi necessidade de trazer a igreja, porque houve arrependimento, houve mudança de comportamento, não precisamos chegar no nível 3. Tivemos também o caso de uma família que estava participando da classe de batismo em novos membros e descobrimos um comportamento de pecado obsessivo em relação ao chefe da família. Isso veio ao meu conhecimento, nós aconselhamos aquela família a deixar a classe de batismo, que não era o momento, eles precisavam resolver aquelas questões, né? Mas eles decidiram deixar a igreja. Então também não precisou trazer aqui para conhecimento público. Mas nós tivemos um outro caso de uma acusação injusta contra um dos líderes da igreja. E esse caso nos deu muito trabalho, porque era uma acusação muito grave contra um dos líderes da igreja. Nós tivemos que nos envolver, eu, minha esposa, eu com o marido, a esposa com a esposa dele, e várias reuniões envolvendo pessoas que não são membros da igreja, mas que sabiam da situação, e a acusação foi comprovada ser falsa ou injusta. No final, a pessoa que fez a acusação reconheceu que estava enganada e pediu perdão. E ela resolveu de livre e espontânea vontade deixar a igreja. E eu entendi as circunstâncias e ela foi embora. Também não houve necessidade de expor toda a situação aqui em público. Nós tivemos também outros casos de congregados. Congregados são aqueles que estão conosco, mas não são membros da igreja, envolvendo questões de relacionamento conjugal e problemas financeiros, dívidas, né? Muitas dívidas. E nós tivemos que chamar essas pessoas, conversar com essas pessoas, né? Mas como não são membros da igreja, nós exortamos, orientamos e continuamos a orar pela conversão deles. A grande ideia que nos vem então aqui, que são os passos do ano. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão descaminha outros. Pode mudar mais um. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Irmãos, eu gostaria de fazer um desafio aqui nesta noite, né? Que nós pudéssemos avaliar na nossa própria vida. Podem usar mais um aqui? Aqui nós temos um quadro já conhecido, né? Uma igreja e irmãos em diversos níveis de crescimento espiritual. E qual é o diagnóstico dessa igreja? 10% não vem aos cultos, 30% não entregam seus dízimos, 40% não contribuem com ofertas, 50% não vem à escola dominical, 60% não tem vida devocional pessoal e 70% não se dispõe a servir a igreja. Não é o retrato da nossa igreja, isso não é a nossa igreja. Isso é uma pesquisa geral em diversas igrejas. E o nosso desafio nessa noite para os irmãos é o seguinte: sabem qual é a disciplina mais eficaz que nós temos? Quando nós procuramos disciplinar a nós mesmos. É a melhor disciplina que tem.
Mas como é isso, pastor? Como eu disse, nós temos uma visão limitada, nós temos uma área da nossa vida que é cega. Nós não sabemos muitas vezes o que estamos fazendo e como estamos errando. E como resolver isso? Ser proativo. Procure identificar um irmão de confiança que você possa compartilhar o seu problema e essa pessoa vai sinceramente lhe ajudar. Você está sendo autodisciplinado, você está procurando a disciplina, você está procurando o crescimento espiritual. Você não vai esperar alguém vir dizer para você que aquilo está errado. Então, o desafio que eu deixo para a igreja nessa noite, antes que alguém venha lhe disciplinar, procure você mesmo avaliar a sua vida, ver como é que você se encontra posicionado na igreja e busque a sua autodisciplina através de um amigo fiel, de um irmão de confiança, através da leitura da palavra. Amém? Vamos orar? Pai Celeste, nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela nos traz resposta para todas as questões que nós enfrentamos nessa vida. Inclusive, para a nossa questão de testemunho e a questão de disciplina, Pai. Que Teu Espírito Santo aqui presente nos dê a sabedoria necessária, Pai, para que possamos nós mesmos avaliarmos a nossa vida com sinceridade e buscarmos a correção. Que Teu Espírito nos mostre aonde estamos falhando, onde estamos errando, onde estamos tropeçando, em que momento estamos transgredindo, ó Pai, através da Tua palavra e através de algum irmão que possa nos ajudar. Nós suplicamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos possibilite que possamos buscar o crescimento espiritual. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em Ti, contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, sendo resgatados por um só Salvador. Devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudar com da compaixão. Jesus suavemente ensina-nos a amar e todos sejamos também no perdoar. Carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santo
o nome do cristão. Assim me pediste, em nós se cumprirá. Os irmãos podem se assentar, nós vamos ser despedidos com a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.